Pronto, olha, para quem não me conhece, que eu acho que talvez é só o Daniel aí. Eu sou o Luiz Alberto, trabalho aqui em Portugal, já faz 5 anos que moro aqui. Atualmente trabalho, entre aspas, uma empresa canadense. E vou apresentar um pouco aqui sobre questão de APIs. Olha, entrou mais alguém, Jorge Silva. Pronto, vou apresentar aqui um pouco sobre Jorge ela APIs. trabalha também. Quem é o Jorge Silva, né? E aí, Jorge Silva? Pronto, Boa noite. vou começar aqui a apresentação. Começar aqui um pouco falando sobre o conceito de API, né? O que significa API, que é Application Interface Programming, certo? No nível mais básico, eu vou dar algumas coisas, eu vou dar uma lida aqui, porque são coisas que eu considero importante ler o texto, outras coisas eu vou tentar ser mais rápido. No nível mais básico, uma API é um mecanismo que permite que uma aplicação ou serviço acesse um recurso dentro de outra aplicação ou serviço. Tem alguém com o microfone ligado, fazendo barulhos aí. A aplicação ou serviço que acessa os recursos é o cliente e a aplicação ou serviço que contém o recurso é o servidor, certo? O que é o REST, que é o tema principal da gente aqui. O REST significa transferência de estado representacional, é o Representational State Transfer. É um conjunto de princípios arquiteturais para projetar programas na internet para que eles possam se comunicar uns com os outros de uma forma fácil e eficiente. Ou seja, o REST ele é basicamente um conjunto de princípios, de conceitos para padronizar e tornar a comunicação entre aplicações diferentes mais simples, mais fácil de fazer e mais intuitiva. Sobre a origem do REST, o REST foi criado pelo Roy Fielding na dissertação de doutorado dele em 2000. Foi criado com a finalidade de simplificar e melhorar a comunicação entre os sistemas de internet. O Fielding é um dos principais autores das especificações do protocolo HTTP e é cofundador da Apache HTTP Server Project. Agora aqui alguém chegou, eu vou permitir que foi o Cristiano. Ok, pronto, voltando aqui. Das principais dúvidas que as pessoas têm é a diferença do que é REST e RESTful. Então, dei um destaque aqui para deixar bem claro. O REST é o conjunto de regras para criar serviço na internet. E quando eu falo sobre RESTful, é quando os serviços seguem as regras do REST corretamente. Então, eu digo que uma API ela é RESTful quando ela segue corretamente o conjunto de regras REST. Então, é só uma nomenclatura que se dá para APIs que seguem os princípios que o REST estabelece. Quais são esses princípios do REST? Os 6 principais princípios são esses aí. Interface uniforme, cliente-servidor, sem estado, cacheável, sistema em camadas e código sob demanda, que é um dos princípios opcionais. Os outros já não são tão opcionais como esse último. Sobre o primeiro, que é a interface uniforme. O que é uma interface uniforme? Indica que o servidor transfere informações em um formato padrão, que pode ser HTML, XML, JSON. Isso é definido e padronizado na API pela equipe de desenvolvimento, pela equipe que está trabalhando. Normalmente o que é utilizado é o JSON. O segundo princípio do REST é a questão do cliente-servidor. No REST existe a separação de responsabilidades entre a interface do usuário, que é o cliente, e o armazenamento de dados e processamento, que é o servidor, permitindo que as partes se desenvolvam independentemente enquanto interagem de maneira uniforme. Então, uma aplicação REST ela tem tanto a parte do cliente e do servidor que vai estar interagindo. O outro princípio é a questão da ausência de estado. O que é a ausência de estado? Cada pedido que você faz para uma API tem que ter todas as informações que a API precisa para que ela entenda o pedido. A questão de, por exemplo, a gente utilizava antigamente em alguns sistemas a questão de sessão, para fazer uma sessão na aplicação, no sistema. A sessão era guardada no servidor e era uma comunicação entre o browser e o servidor. Então, no caso do REST, não existe isso. A API não lembra o que foi pedido antes, não sabe quem é a pessoa que está fazendo o pedido, a não ser que na requisição ela já tenha toda essa informação.
Cada requisição tem que ter a informação de quem está fazendo o pedido, se for relevante saber isso. Precisa ser completa a requisição. Então, a API não lembra o que foi pedido antes. Isso ajuda a tornar as interações mais simples e seguras, pois cada pedido é independente e completo. E no caso, se eu preciso, por exemplo, identificar quem é o usuário que está fazendo isso, normalmente se trabalha com tokens JWT, que é o que ajuda a manter o estado no cliente. O estado, numa API, ela pode existir, mas ela fica do lado do cliente, não do lado da API e do back-end. O back-end não guarda estado. O cliente, no caso uma aplicação React, ela pode guardar essas informações do cliente que está logado e a cada requisição enviar para o back-end. Outro princípio, que é o armazenamento em cache, as respostas na API devem ou podem ser projetadas para serem armazenadas temporariamente em cache. Não obrigatoriamente precisa ser, mas ela pode ser. O que significa que informações frequentemente pedidas podem ser guardadas para serem reutilizadas. Isso melhora a velocidade e reduz a carga no servidor, pois o mesmo dado não precisa ser enviado várias vezes. Sobre essa questão do cache é interessante, que eu acho que muita gente não entende como é que funciona isso, mas o cache tanto pode ser feito no browser, o browser pode guardar cache das aquisições que foram feitas, como eles podem ser feitos em camadas intermediárias. Por exemplo, no servidor, num proxy, num roteador, pode ter cache disso. Quando o cache está numa camada intermediária, dentro de uma rede interna, por exemplo, se está num roteador, ele pode fazer um cache para todas as máquinas que estão conectadas nele, não precisarem ir ao servidor fazer aquela requisição. Toda vida que eu faço a requisição, que ela chega no roteador, ela nem é enviada para o servidor, ela já volta a resposta do próprio, de lá mesmo já volta para quem solicitou. Isso ajuda a diminuir a carga no servidor, né? O outro princípio, que é o sistema em camadas, o cliente interage com o sistema sem precisar conhecer os detalhes internos. Deixa eu aceitar mais alguém que acabou de chegar, Larissa. Pronto. O cliente interage com o sistema sem precisar conhecer os detalhes internos. A comunicação pode passar por diversos intermediários, como servidores responsáveis por segurança, processamento da aplicação e lógica de negócios. Mais alguém chegou. Desculpa eu estar parando, porque eu não sei como é que habilita isso aqui para ficar já aberto para quem entrar, já cair direto aqui. Não sei como é que eu faço isso. Se alguém sabe como é que eu já deixo habilitado. Pronto. Não sei, vou continuar aqui. Então pronto, a questão da camada. O meu sistema pode ter várias camadas e elas têm que ser transparentes. Como eles aí, cada camada pode encaminhar solicitações para outras camadas ou servidores conforme necessário. Essa estrutura é projetada para que isso fique invisível para o cliente. Eu posso fazer uma API que consome outra API. Para o meu cliente final que está consumindo minha API, ele não sabe que a minha API está trazendo dados de uma outra terceira API. Isso é transparente para ele, ele não enxerga isso, mas eu posso fazer várias camadas. Posso ter uma camada de segurança, posso meter várias camadas dentro disso. A Isabelle vai entrar agora. Pronto. A questão do código sob demanda, que é aquele que eu falei que é opcional. É um princípio opcional do RESTful. Essa funcionalidade permite que uma aplicação cliente receba código do servidor para executar no lado do cliente. Por exemplo, um código JavaScript pode ser enviado por uma API para o cliente para ser executado na interface do cliente. Uma aplicação React, por exemplo. Então, isso aqui é um princípio opcional do REST. Agora vamos entrar um pouco na questão de como é que se compõe uma requisição em REST. As requisições REST, elas têm a versão do HTTP, ela utiliza os métodos ou verbos HTTP, tem os identificadores de recurso uniforme, que é a URI, onde o recurso é chamado, o cabeçalho da requisição, normalmente chamado de header, e o corpo da requisição, que é o body. Sobre os verbos HTTP, uma coisa bem básica dos princípios REST, entender como funciona isso. No API REST, eu vou fazer requisições utilizando o verbo get para buscar recursos na API. Post é utilizado para criar novos recursos, por exemplo, eu quero criar um novo
usuário na minha base de dados, ou cadastrar um novo produto, eu vou fazer uma requisição POST. O PUT é usado para criar ou modificar um recurso. O PET é usado para fazer alterações parciais no recurso. Imagina que eu quero mudar só o nome do usuário. Então, eu posso usar o PET e enviar só o nome para aquele usuário que eu quero alterar. O PUT, no caso, é usado para fazer uma alteração completa. Eu envio todos os dados do usuário para ele inserir. O delete é usado para remover o recurso. O head retorna cabeçalho de uma resposta sem o corpo, contendo o recurso. O identificador de recurso uniforme, que é a URI. Os recursos são, como diz aí, um recurso pode ser um documento de texto, uma imagem, uma coleção de outros recursos, um objeto do negócio e praticamente qualquer coisa que possa ser alvo de operações CRUD. Operações CRUD é o Create, Read, Update e Delete. Então, qualquer coisa que pode ser manipulado na base de dados é considerado potencialmente um recurso do sistema. Por exemplo, num recurso de uma biblioteca, de uma livraria, eu posso considerar livros como um recurso, porque os livros são inseridos na base de dados, são alterados, são removidos. E no caso, um exemplo de uma URL, de um URI, que é o identificador de recurso uniforme, para uma livraria seria basicamente isso: livraria barra API, barra o nome do recurso e o ID do recurso, o ID de identificação do recurso. Vou pegar o livro que tem o ID 123 e ele vai me trazer um livro específico se eu estiver fazendo a requisição GET. Se eu estiver fazendo um PUT ou um PET, eu estaria atualizando esse livro. A idempotência. A idempotência é importante entender o que é isso aqui. A gente diz que um método HTTP ele é idempotente quando ele pode ser chamado muitas vezes sem alterar o estado dos recursos nas chamadas subsequentes. Por exemplo, o get, o put, o delete, o read, o option são verbos idempotentes, são métodos idempotentes. Já o post não é idempotente. Isso aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu posso tentar explicar mais detalhado aqui. Por exemplo, quando eu faço uma chamada GET no API, sempre que eu faço aquela chamada GET, por exemplo, naquele exemplo do livro, sempre que eu fizer um GET para isso aqui, ele vai me retornar a mesma resposta. Ele não vai me fazer alterações no sistema, na base de dados, ele vai sempre estar me retornando aquilo e sem executar nenhuma alteração. A mesma coisa quando eu faço o put. E agora sim, para entender o que é, por que o put e o delete também são. O put, por exemplo, quando eu faço uma alteração de um recurso, vamos dizer que eu estou alterando o nome de um usuário. Então eu mando lá um novo nome e faço a requisição put para ele alterar esse nome. Na hora que eu faço essa requisição com put, ele alterou o nome na primeira vez, mas como eu falo aqui, a questão das chamadas subsequentes, todas as outras chamadas a seguir a essa primeira que eu fizer com os mesmos dados, com a mesma informação, não vai mais alterar nada na base de dados. Aqui ele vai se manter. O delete é um caso mais específico que eu vou explicar aqui. Por que o delete é considerado idempotente? Uma requisição delete ela deve excluir o recurso na primeira tentativa bem sucedida. Quando eu chamo delete para o livro 123, ela vai na base de dados e vai excluir esse livro. Quando eu chamar a segunda vez, ela vai me retornar um 404, dizer que o livro não existe mais, não foi encontrado. Só que ele continua sendo idempotente porque as chamadas subsequentes não vão alterar nada na base de dados do meu sistema. Os recursos do meu sistema não irão mudar mais. Só mudou a primeira vez. A resposta é diferente, mas o estado final dos recursos dentro do sistema continuam mantidos. Após a primeira requisição, todas as demais não fazem nenhuma alteração nos recursos do sistema. Então, isso é uma regra que uma API REST tem que seguir. Os cabeçalhos da requisição. Normalmente eu coloquei aqui alguns, mas podem ter mais, inclusive podem ter cabeçalhos personalizados que se queira criar. Mas, por exemplo, o content type, ele informa ao servidor o tipo de dados que está sendo enviado na requisição. O accept, ele orienta o servidor sobre o formato aceitável para a resposta. Tipo, eu posso colocar no accept, fazer uma API minha, onde ela pode me dar respostas tanto em XML como em JSON. Então, no accept,
é onde eu vou definir como é que eu quero que o servidor me responda. Eu posso dizer que eu aceito JSON, então o servidor tem que manipular isso, ver lá do lado dele que eu estou pedindo uma resposta em JSON e me mandar em JSON, ou se eu pedir a resposta em XML, ele vai me mandar em XML. O Authorization indica as credenciais de acesso dos recursos, onde eu posso passar o token JWT lá, para identificar quem é o usuário que está fazendo o pedido do recurso, para manter aquela ideia que eu falei do stateless, de manter sem estado as requisições. E Cache Control também direciona o comportamento do cache, tanto na requisição quanto na resposta. Valores comuns pode ser no cache, no store, max age. Se eu quiser fazer um cache que dure 5 minutos, eu vou usar um max age. Então, a cada 5 minutos, toda requisição que for feita durante os 5 primeiros minutos após a primeira, não vão mais ao servidor. No caso, se o cache for feito no browser, ele é trazido direto do browser e isso vai diminuir o processamento e a carga no lado do servidor. Então é interessante utilizar o Cache Control. Aqui tem um exemplo de requisição com cabeçalho. Por exemplo, eu estou fazendo requisição para essa URL, api-exemplo.com/recurso 123. E aqui estou passando headers. Eu digo que essa minha requisição aceita como resposta um JSON. Passo o Better Token com o token de acesso aqui, JWT. E o Content Type é a forma que eu estou enviando o pedido. No caso, aqui eu não estou passando nenhum JSON no body, mas eu poderia estar passando algum JSON. E aqui, se vocês verem, eu estou utilizando como exemplo o Axios, a biblioteca Axios do JavaScript para fazer esse exemplo. O corpo de uma requisição, REST, é onde os dados são enviados para o servidor em métodos como no POST, no PUT e no PET. O corpo não é usado nem em GET e nem em DELETE. O corpo também pode ser chamado payload, em alguns casos as pessoas costumam chamar de payload da requisição. Payload e o corpo são a mesma coisa. Os formatos comuns do corpo de uma requisição é o JSON, o XML ou o Form Data, que é utilizado para enviar dados de formulários codificados como formulários HTML. Um exemplo de requisição com corpo. Aqui eu estou criando o body aqui, que é o corpo. Eu posso passar, como eu falei naquela hora, um name. Aí boto nome novo da Silva. Estou fazendo aqui como se fosse alteração de usuário. Então tem um bookstore. Estou pegando o usuário, número 32, e fazendo uma alteração no nome dele. Então eu passo aqui o Parent Token, Application Token, e eu faço uma requisição patch, que é uma requisição para atualização parcial de recursos, onde eu passo a URL, que é essa primeira, o body, que é o novo nome do usuário, e config, que são os headers da requisição. Aqui tem um gráficozinho que simplifica visualmente como é que acontece a requisição no REST. Posso utilizar os métodos get, put, post ou delete, usar uma URI para identificar o recurso, sempre o nome do recurso e uma identificação. Na requisição vai ter um header e vai ter um body, e a resposta sempre vai ter um código de status e um formato de resposta, como JSON, HTML, XML. Agora vamos falar um pouco sobre as respostas. Tudo isso que a gente falou foi sobre as requisições, as chamadas. Agora as respostas. As respostas no REST elas precisam ter código de resposta, um cabeçalho de resposta e o corpo da resposta. Começando aqui pelos códigos de resposta. Sempre que a gente solicita algo para uma API, ela responde não apenas com dados, mas também com código que informa se tudo deu certo ou não. Os códigos comuns em APIs são os códigos que começam com 2, por exemplo, código 200, 201 e tal. Então, eu estou simplificar aqui para entender melhor essa divisão. Todos os códigos que começam com 2 significam uma requisição que teve sucesso. Os códigos que começam com 3, normalmente é código de redirecionamento, esse tipo de coisa, indica que alguma ação precisa ser tomada para que a requisição possa ser concluída. Códigos que iniciam com 4 são códigos de erro na requisição causada pelo cliente. Imagina o código 404, que é o que está na placa aí. Então, o cliente pode estar requisitando um recurso que não existe mais no sistema. Então, é um erro do cliente. Ele vai retornar com 404, no caso desse. E códigos que iniciam com 5
indica erro no lado do servidor. Um código 500 significa que o servidor teve algum erro no processamento, alguma coisa que deveria ter sido tratado a nível de código de back-end. O back-end deveria ter tratado este erro e ele não foi tratado. Então, sempre que um erro é 500, significa que o servidor pode ser... O código que está no servidor provavelmente pode ser melhorado. Deve ter alguma coisa mais específica que ele não está tratando. Corpo da resposta. As respostas devem fornecer representações de recursos em formato padronizado, como um JSON ou XML. As representações devem ser completas e autocontidas, oferecendo todos os dados necessários para que o cliente entenda o recurso que foi solicitado. Tem um exemplo aqui de um corpo de resposta. Eu crio um campo status, que eu ponho o status da resposta, os dados que eu quero retornar nessa resposta, por exemplo, uma lista de usuários. Estou fazendo uma aquisição para a API que me retorna uma lista de usuários. Então, vem aqui o campo data, usuários, e, por exemplo, aqui tenho 2 usuários e uma mensagem, ó, usuários listados com sucesso. Então, esse padrão aqui, normalmente as equipes definem um padrão próprio para ela, mas esse formato aqui é um formato também aceitável, que se pode trabalhar com ele. Cabeçalhos informativos. Além dos códigos de status, as respostas podem incluir cabeçalho HTTP, que oferecem metadados importantes, como content type, para dizer qual é o tipo da mídia que foi respondida, e o etag, que é usado para versionamento e para fazer aquela questão do cache que eu disse com inspiração. Até agora, alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou continuar. Sem dúvidas. Ok? Então, agora vamos falar sobre design e boas práticas no REST. Então, os tópicos que a gente vai falar são modelagem de recursos, endereçamento de rotas, versionamento, documentação e convenções. Sobre modelagem de recursos. Essa, para mim, a partir daqui começa a ficar mais importante entender bem isso aqui. Identificar e modelar recursos em uma API RESTful envolve definir as entidades que o sistema vai manipular, como usuários, produtos, pedidos. Um recurso é um objeto ou um conceito do domínio do negócio. Ao modelar recursos, é importante pensar em termos de substantivos, o que eles são, ao invés de verbos, que é o que eles fazem, e como eles serão acessados ou modificados. Então é importante a gente entender que recursos se remetem a substantivos. As ações que eu vou executar em cima desses substantivos, desses recursos, são o que eu vou informar nos verbos que eu vou fazer a requisição. Mas em termos de URI, recursos normalmente são substantivos. Endereçamento e rotas. Devemos utilizar nomes claros e consistentes que refletem os recursos e suas relações. URIs devem ser estruturados de forma hierárquica e lógica. Por exemplo, um exemplo de hierarquia. Eu quero trazer todos os pedidos do cliente 123. Então, a URL que eu deveria criar para isso seria algo nesse formato. Eu vou pegar os clientes, o cliente que tem o código 123 e trazer os pedidos dele. Sempre percebendo aqui que na URL eu só trago o nome de substantivos. Eu não tenho ações aqui. Não tem tipo clientes get pedidos. É clientes pedidos. Para acessar os pedidos de um cliente específico. Evite o uso de verbo nas URIs. Em vez disso, utilize métodos HTTP para representar essas ações. Versionamento. Uma prática comum é incluir desde o início do projeto o número da versão na URI. Como, por exemplo, exemplo.com/v1/produtos. É bom fazer isso desde o início para evitar que mais na frente precise se fazer e isso cause algum problema. Então, desde o início é bom já sempre começar com a V1 em toda a API. Ou utilizar headers HTTP para controlar os cabeçalhos que a gente falou anteriormente. Isso permite que os desenvolvedores façam alterações ou melhorias sem quebrar integrações existentes. Por exemplo, ele proporciona aos consumidores da API um tempo para se adaptar às novas versões que forem surgindo. Imagine que a API que insere produtos mudou a forma de inserir produtos. Então, se eu for mudar essa API sem criar uma nova versão, toda a aplicação de front-end que estava consumindo aquela API vai quebrar, a não ser que ela seja atualizada. Então, eu criando uma V2,
Eu mantenho a V1 para quem estava utilizando ainda a versão antiga e não foi atualizado, continuar conseguindo utilizar ela. Enquanto eu crio uma V2 para que novas interfaces que estejam sendo criadas agora possam já utilizar a versão 2 e as antigas tenham tempo de se adaptar a isso. Sobre documentação, uma boa documentação inclui detalhes sobre URIs, métodos HTTP suportados, formatos de requisições e respostas, códigos de status e mensagens de erro, além de exemplos práticos. Ferramentas como Swagger, agora chamado de OpenAPI, permite criar documentação interativa que é fácil de seguir e testar. Aqui tem uma imagem exemplo de como funciona o Swagger, que é o OpenAPI. O Swagger é muito bom e muito bem utilizado para isso, para fazer documentação, que ele fornece tudo isso aqui. Detalhes sobre URIs, métodos HTTP suportados, formato de requisição e resposta, código de status, e ainda é possível colocar exemplos práticos disso. Sobre convenções. Convenções no REST, as convenções que são mais utilizadas são essas: usar barras para indicar hierarquia, usar nomes de recurso no plural, por exemplo, como eu falei lá, usuários barra 123 barra pedidos. Os nomes dos substantivos normalmente são no plural. Usar hífen para separar palavras compostas. Como as URIs vão estar em URLs, normalmente é chamado uma requisição que pode ser chamado pelo browser, é interessante que as URLs sejam amigáveis, e URLs amigáveis normalmente utilizam hífens para separar palavras compostas. Escrever as palavras em minúsculo também é a mesma coisa, URLs amigáveis normalmente são escritas todas em minúsculo. E evitar utilizar extensões de arquivos como .html, .json. Isso pode ser utilizado no accept, lá no que eu falei, no formato, ou mesmo no cabeçalho da requisição. Desafios e dúvidas. Aqui eu vou tratar um pouco mais sobre dúvidas frequentes e alguns desafios que se tem em relação, por exemplo, a filtros, paginação e relacionamentos. Filtros no REST, eu coloquei um exemplo aqui. Imagine que estamos projetando um sistema de menu, como uma aplicação do iFood, e precisamos listar todos os produtos da categoria de bebidas. Como é que eu deveria fazer isso? Para casos como esse, devemos usar o Query Parameters para aplicar os filtros. Query Parameters é aquilo que vem nas URLs depois da interrogação. Então, tem lá API, Products, põe interrogação, e aí eu digo que eu quero pegar tudo da categoria Drinks e que estejam com status ativo. Então, isso aqui é a forma REST de criar filtros para recursos. Eu quero filtrar todos os produtos que são da categoria bebidas e que estejam ativos no sistema. Então, aqui é o recurso e aqui são os filtros. Essa é a forma de se criar filtros seguindo os padrões REST. Lembrando, para se dizer que uma API é RESTful, ela tem que seguir os princípios REST. Então, você pode seguir o REST parcialmente, mas você nunca pode dizer que se você seguir o REST parcialmente, a sua API é RESTful. Ela utiliza parcialmente o REST, mas ela não é totalmente RESTful. Sobre paginação, é parecido com a forma do filtro. Imagine que estamos projetando um sistema de menu como o iFood e precisamos listar todos os produtos da categoria bebidas. Peço desculpa, mas isso aqui foi falha minha de não ter atualizado essa descrição, mas aqui está atualizado nessa parte. Aqui é sobre a paginação pode ser feita da mesma forma do filtro, onde eu vou colocar a página igual a 2, limite igual a 50. Significa que eu vou para a página 2 e vou mostrar um total de 50 itens nessa página. Então, vou listar todos os usuários, só que mostrando 50 por página, e no momento eu quero trazer a página 2. É uma espécie de filtro também. Sobre relacionamentos também, é interessante entender a questão de relacionamentos. Para relacionamentos, muitos para muitos, operações que afetam várias tabelas, sub-recursos podem ser uma maneira eficaz de manter a clareza e a organização. Por exemplo, imagina que eu quero adicionar um novo membro para um grupo. Imagina que eu tenho no sistema grupos de usuários e eu quero adicionar um novo membro nesse grupo. Então, normalmente,
uma aplicação que não seguiria os princípios do REST faria grupos 123 barra add membro. Add membro já passou, nós já estamos tratando isso como uma ação, como um verbo. E o verbo deve estar no verbo e não na URI. Então, o ideal seria grupos, barra o ID do grupo, barra membros, faça um post para isso, e no corpo do post eu vou dizer quais os membros eu quero adicionar ao grupo 123. Aí ele diz, poderia ser usado para adicionar um novo membro ao grupo com ID 123, encapsulando a operação que pode envolver várias tabelas. No caso, seria uma tabela intermediária, uma tabela grupo-membro, que eu estaria inserindo nela. Então, não precisaria criar um recurso chamado grupo-membro. Eu podia fazer algo nesse tipo para encapsular esse comportamento. E basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem ainda alguma dúvida sobre isso? Para mim ficou muito claro. Luiz, tu sabe qual é a diferença de API para web service? Acho que é. Uma vez que eu fui atrás de uma API tipo do governo, eles não tinham API, mas tinha tal de web service. Não sei se tu já ouviu falar. Eu achei Sim, um normalmente pouco parecido. uma API pode ser considerada um web service. Agora, web service talvez é um termo mais abrangente. Ah, entendi. Uma API ela é considerada web service. Talvez quando isso que tu estava procurando, na verdade, talvez fosse mesmo uma API e eles só estavam chamando de web service, mas no fim realmente era uma API. Entendi. O que é uma API? O que define a API? Como eu mostrei lá no início, o que define a API, deixa eu voltar lá para o início. O que define a API é isso aqui. É uma aplicação ou serviço que acessa um recurso dentro de outra aplicação ou serviço. Se uma aplicação te dá uma forma de tu desenvolver um sistema que possa acessar automaticamente esse outro sistema, isso é uma API. Uma API é qualquer coisa que te dá uma forma de automatizar para que um sistema consiga acessar informações de outro sistema. Se tem isso aí, significa que tem uma API. Entendi. Beleza. Luiz, Oi. tenho uma pergunta. Eu vejo muito a questão do versionamento da API. Eu não sei se tu tem alguma experiência com essa parte, mas assim, quais regras uma aplicação deve respeitar para, tipo assim, mudar a API? A API versão 1, agora eu vou para a versão 2. Ela pode ser repaginada do zero? Como é que funciona isso? Isso, ao meu ver, é uma questão muito simples. Para saber se eu preciso criar uma versão 2 para um endpoint, basta eu saber se a alteração que eu estou fazendo nesse endpoint vai quebrar as aplicações que já estão consumindo ele. Imagina que eu faça uma alteração, uma tela que lista os usuários, e eu mudei o nome da propriedade do usuário que eu chamava de nome, ou vamos dizer que eu renomeei para name. Então a minha aplicação React, por exemplo, que consumia essa API, estava esperando receber uma propriedade nome, pegar o valor dela e exibir lá na tela. Como eu mudei para name, quando essa aplicação React tentar acessar e pegar o nome, não vai encontrar lá, porque foi renomeada. Então provavelmente ela vai quebrar. Então isso seria já um motivo para se criar uma nova versão. A versão você vai criar. Não precisaria ser todo. Tipo assim, eu não preciso tipo assim, repaginar um monte de coisa para Não, gerar uma versão versão. você pode fazer. Normalmente a versão é por endpoint. Por cada endpoint você pode criar. Pode ter só um endpoint que está na versão 2 e todo o restante dos endpoints estão na versão 1. Não seria a API completa que iria mudar de versão, seria o endpoint específico. Entendi. Tá bom, obrigada. Mas basicamente é isso. A mudança gera um potencial problema para quem já está utilizando essa API. Se gerar, já é um forte motivo para se criar uma versão nova. O principal motivo do versionamento é esse, é evitar problemas com quem já está utilizando aquela API, para que não precise ser refatorado o código de quem está consumindo aquilo.
Agora, em alguns casos, às vezes é obrigatório, porque se na regra de negócio mudou mesmo completamente aquilo e não tem mais, não é para permitir acessar da forma que aquilo estava sendo acessado anteriormente, então o ideal é realmente quebrar a API mesmo, para não deixar o usuário fazer requisições da forma anterior. Isso vai depender da regra do negócio, né? Não entendi. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa sobre convenções aqui, vocês entenderam aqui como é que é utilizado, a parte de filtragem e paginação, sobre a parte de relacionamentos. Essa parte Gostei final aqui é que eu que acho. tu enfatizou a questão dos verbos. Muito bom. Pois é, Deixar claro isso. os verbos são usados para definir ações. As URLs são usadas para definir recursos. Recursos são objetos da aplicação, objetos manipuláveis, normalmente objetos que eu posso fazer operações CRUD, que é atualizar, criar um novo, remover. Então, na URL, por exemplo, membros é uma coisa na minha aplicação que eu posso criar um novo membro, posso deletar um membro, posso atualizar o membro. Então, membro é um recurso da minha aplicação. Agora, adicionar o membro fica a cargo do verbo post. Por ser um post, eu sei que eu estou adicionando. Então, a grande vantagem de uma API REST é deixar isso intuitivo. Eu olho para uma requisição dessa, eu sei exatamente para que ela serve e como é que eu vou usar ela. Porque eu vejo aqui um post, eu já sei, post é para inserir. Eu vejo aqui grupo 1, 2, 3 membros, eu já sei que eu estou inserindo um membro no grupo 1, 2, 3. Então, lendo essa simples URL, eu consigo entender tudo que eu preciso fazer. Fica totalmente intuitivo. O programador não tem trabalho, ele só envia a URL e já sabe tudo que ele precisa fazer. Isso é o principal ponto. É tentar deixar a API mais intuitiva possível. Para que não precise saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que enviar. Sabendo quais são as propriedades de um membro, eu já sei o que eu posso enviar num post para adicionar um novo membro. Se eu sei que um membro tem nome, tem endereço, tem telefone, eu não preciso nem... A documentação vai até estar lá, mas em muitos casos, quando eu já conheço o recurso, eu não preciso nem estar consultando a documentação. Eu já sei o que eu vou mandar no body, no corpo dessa requisição para adicionar um novo membro. Já é intuitivo isso. Ok? Entendi. Show de bola. Mais alguém com mais alguma dúvida? Pronto, nem levamos muito tempo não, 35 minutos mais ou menos. Vou encerrar então a gravação.